Boa noite, minha gente querida, muito bem-vindos a todos. Vamos começar com o livro Minutos de Luz de Pastorino, psicografado por Ariston Teles. Preocupação. Por que se preocupar demais se nossos destinos correm por trajetórias estabelecidas pela vontade de Deus? As pessoas gozam ou sofrem nos limites das próprias forças e merecimentos. Ocupar-se com tarefas construtivas vale a pena. Preocupar-se desnecessariamente, não. A preocupação excessiva denuncia a falta de fé. Confie mais e evite inquietações. Faça sua boa parte, o mais a Deus pertence. Às vezes a gente tem dificuldade de saber o limite entre o demais e o desnecessário, né? Mas quando a gente começa a dar muita importância para uma coisa, é bom a gente pensar se a gente não está passando dos limites, né? E voltar para o sentido da vida. Vamos então para o livro dos Espíritos, falando sobre as metades perfeitas. E Kardec pergunta: se dois espíritos perfeitamente simpáticos se reunirem, eles estarão unidos para todo sempre ou eles podem se separar e unir-se a outros espíritos? Todos os espíritos estão reciprocamente unidos. Eu falo dos que atingiram a perfeição. Nas esferas inferiores, desde que um espírito se eleva, já não simpatiza como antes com os que ficaram abaixo. E aí eu tenho uma duvidazinha, porque a gente sempre ouve falar de espíritos que alcançaram uma certa elevação, uma certa posição espiritual muito boa, que se preocupa, tem compaixão, isso normal, claro, mas por aquele companheiro, por um filho, por alguém que ainda está sofrendo, ainda está passando por todas as provas, expiações, que ainda não conseguiu um adiantamento, e eles voltam para dar um empurrãozinho, para ajudar esse espírito a se elevar também, a acelerar esse processo até. Então, eu acho que essa resposta não é bem assim, né? Já não simpatiza, já não complementa um ao outro, porque um ainda está muito atrasadinho, o outro já está mais adiantadinho. Então, os interesses mudam, né? E o que nos liga, na mais das vezes, são os interesses em comum. Fica aí minha dúvida para vocês pensarem, para todo mundo meditar sobre isso. E vamos para o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. A gente está falando sobre a riqueza e começamos hoje nesse capítulo Não se pode servir a Deus e a Mamon,
as instruções dos espíritos. E a primeira é assinada por Pascal. Foi transmitida em Genebra em 1860 e tem o título de A Verdadeira Propriedade. O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar desse mundo. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, ele goza enquanto permanece aqui, forçado, porém, que é a abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto. O que é então que ele possui? Nada do que é de uso do corpo, tudo o que é de uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais, isso, o que ele traz e leva consigo, o que ninguém pode lhe arrebatar, o que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que nesse. Depende dele ser mais rico ao partir do que ao chegar, visto como do que tiver adquirido em bem resultará a sua posição futura. Quando alguém vai a um país distante, faz a sua bagagem de objetos utilizáveis nesse país. Não se preocupa com os que ali lhe seriam inúteis. Proceda do mesmo modo com relação à vida futura. Faça a sua provisão de tudo o que lá lhe possa servir. Ao viajante que chega a um albergue, bom alojamento é dado, se ele pode pagar. A outro, de parcos recursos, toca um menos agradável. Quanto ao que nada tenha de seu, vai dormir numa enxerga. O mesmo sucede ao homem na chegada ao mundo dos espíritos. Depende dos seus haveres o lugar para onde vai. Não será, todavia, com o seu ouro que ele o pagará. Ninguém lhe perguntará quanto tinha na terra, que posição ocupava, se era príncipe ou operário. Vão lhe perguntar o que traz consigo. Não se farão avaliação dos bens nem dos títulos, mas a soma das virtudes que possui. Ora, sob esse aspecto, o operário pode ser mais rico do que o príncipe. Ele alegará em vão que antes de partir da terra pagou a peso de ouro a sua entrada no outro mundo. Responder-lhe-ão: os lugares aqui não se compram, conquistam-se por meio da prática do bem. Com a moeda terrestre, pôde comprar campos, casas, palácios. Aqui, tudo se paga com as qualidades da alma. Se é rico dessas qualidades, seja bem-vindo, e vai para um dos lugares da primeira categoria, onde o esperam todas as venturas. Se é pobre delas, vai para um dos últimos, onde será tratado de acordo com os seus haveres. E assim é, né? O que vale é o que a gente leva no espírito, porque posse, riqueza material, nada disso importa no mundo espiritual. Então a gente tem que adquirir conhecimento, adquirir valores morais, espirituais. Isso é o que vai nos situar no mundo dos espíritos. E assim vamos terminar nossas leituras de hoje com o livro Canteiro de Ideias, e a frase de hoje é de Meimei. Se você já se reconhece na condição de alma imperecível, compadeça-se dos outros e diminua os problemas que possam lhe alcançar o coração. Como lhe ocorre, todos eles carregam consigo necessidades e lágrimas.